Quando poderão pegar seus filhos no colo após uma cirurgia? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Olá, amigos do Clube da Plástica! O nosso tema hoje vai principalmente para as mamães que pensam em realizar alguma cirurgia plástica, mas que se preocupam bastante com a exigência dos filhos pedindo colo no pós-operatório. Essa é uma dúvida bastante comum no consultório e, na verdade, é mais comum ainda quando as pacientes procuram pelas cirurgias de mamoplastia, com ou sem prótese, apenas a redução da mama, por exemplo, ou também abdominoplastia. Como vocês sabem, todo procedimento cirúrgico tem uma cicatriz e a gente quer que essa cicatriz fique da melhor forma possível. Então, para isso, a gente tem que respeitar um repouso no pós-operatório. A dúvida de muitas pacientes que possuem principalmente filhos pequenos é quando poderão pegar seus filhos no pós-operatório. Isso, na verdade, se encaixa na mesma regrinha da atividade física. A minha orientação é a seguinte: para aquelas mamães que possuem seus filhos muito pequenos, menores do que 2 anos, que ainda exigem muito o colo, principalmente da mãe, é que só poderá pegar o filho no seu colo sentada após 15 a 20 dias de pós-operatório. Ou seja, ter o filho no colo nesse período inicial não significa pegar peso, porque você não pode levantar o filho. Você pode sim colocar ele no colo e ter muito cuidado com a área operada. Por que não pode antes desse período? Justamente porque, sem querer, a criança pode bater com a mãozinha ou com a perna na área operada e isso pode propiciar sim a abertura de pontos e até mesmo o sangramento nessa fase inicial. Então vejam bem, esse início de 15 a 20 dias, tanto para as pacientes que operaram a mama quanto as que operaram o abdômen, é sentada, alguém colocando essa criança no seu colo e ainda assim com períodos muito curtos, só mesmo para poder ter aquele afago de mãe. Pegar a criança no colo, principalmente tirá-la do chão e fazer o movimento, a alavanca para poder colocar a criança no colo, a paciente terá que aguardar o período de 2 meses. Só que infelizmente essa regrinha ela deve ser cumprida para o resultado, para o sucesso da nossa cirurgia. Algumas pacientes que tiveram alguma intercorrência no início da sua cirurgia, como muito inchaço, como seroma, como abertura de alguns pontos, esse período já muda um pouco. Essas pacientes que tiveram problema tiveram uma cicatrização mais atrasada, então por isso muitas vezes precisam esperar mais. Então por isso cada cirurgião terá a sua recomendação. Não quer dizer porque eu faço dessa maneira que todos farão, até porque eu não faço igual para todas as pacientes. Eu me baseio muito na história daquela paciente, no como foi a evolução da cirurgia, no peso da criança, na idade da criança. Então, são levados sim em consideração vários parâmetros para que a gente possa orientar melhor essa paciente. Então, para que você possa se organizar, o primeiro colo sentado é só após 20 dias de pós-operatório para evitar complicações agudas que te levariam, por exemplo, de volta ao centro cirúrgico para uma emergência. Mas pegar o filho no colo, mesmo outra pessoa colocando no seu colo, tem que aguardar pelo menos 2 meses. E para aquelas pacientes que fizeram abdominoplastia, que tiveram o músculo costurado, a aplicatura dos músculos reto-abdominais por causa da diástase, esse período ainda pode ser um pouquinho maior, porque esse músculo ele precisa estar muito cicatrizado para que você possa pegar uma criança com mais de 10 quilos, por exemplo, retirada do chão com aquele impulso de colocar no colo, porque esse é um movimento que força muito o abdômen e ele fica reservado lá para os 3 meses. Portanto, pessoal, eu sei que é muito difícil
ficar sem pegar os seus filhos no colo e que a ansiedade por fazer a cirurgia pode acometer muitas de nós muito precocemente. Porém, a dica que eu dou para todas vocês é que possam aguardar pelo menos que seus filhos completem 2 a 3 anos para realizar qualquer procedimento cirúrgico. Primeiro, porque você não vai ter aquele peso na consciência de não dar o colo, de não dar o carinho para o seu filho quando ele solicita isso de você. E segundo, porque você não corre o risco de ter insucesso na sua cirurgia com alguma complicação causada pelo peso da criança ou então por algum acidente que, mesmo sem querer, pode acontecer. E para aquelas que não conseguiram aguardar esse período, a minha recomendação é que possa ter alguém, ou um pai ou uma avó, que possam ajudar bastante nesse período inicial e que possa sim dar esse carinho para a criança, que é lógico que nunca vai ser igual da mãe, mas que pelo menos possa ser uma ajuda constante e que minimize assim os riscos da cirurgia e o coração da mãe também, que fica bem apertado. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo para todos vocês e até logo!